Para muitas destas crianças, este é o primeiro contato com o ambiente escolar. Aqui fazem os primeiros amiguinhos e aprendem as primeiras lições de como viver e conviver em sociedade. Não é apenas o embrião do aprendizado para o resto da vida, é a descoberta de um mundo que não é aquele familiar. A idade de cada um deles, este é o motivo da edição de uma lei. Vamos a ela. Número 9394, de 1996. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação apresenta todos os preceitos do sistema de ensino brasileiro. O artigo 4º diz que cabe ao Estado garantir educação gratuita a crianças de até 5 anos na educação infantil. Já a Resolução número 1, de 2010, do Conselho Nacional de Educação, o CNE, é mais específico quanto à idade mínima de entrada no ensino fundamental. O artigo 2º diz que a criança deve ter 6 anos completos, até o dia 31 de março do ano da matrícula. O artigo seguinte deixa claro que quem completar 6 anos após esta data deve ir para a pré-escola. Os artigos 3º e 4º da Resolução número 6, também de 2010, reafirmam a decisão do Conselho. Depois das duas publicações, muitos pais recorreram à Justiça para garantir a entrada dos filhos abaixo dessa idade na educação infantil. Até que o Supremo Tribunal Federal recebeu a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 292, e a ação declaratória de constitucionalidade, ADC número 17. A primeira questionando a decisão do CNE e a ADC pedindo ao Supremo a declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei de Diretrizes e Base da Educação que tratam deste assunto. As duas ações foram julgadas em conjunto. Coube ao Supremo confirmar se a fixação da data limite de 31 de março é válida para crianças de 4 anos, no caso de ingresso na educação infantil, e 6 para o ensino fundamental. Apregou para continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 292, procedente do Distrito Federal e relatado pelo ministro Luiz Fux, e no qual houve a leitura do relatório e a sustentação oral, tendo sido o julgamento suspenso. E julguem para julgamento conjunto a ação declaratória de constitucionalidade número 17, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Edson Fachin, que votou no sentido da procedência do pedido e, após o voto vista do ministro Roberto Barroso, que julgava procedente o pedido para declarar a constitucionalidade também de dispositivos impugnados, teve o julgamento suspenso para que, então, ouvíssemos o voto. E foi o que passou a ser feito. A leitura do voto do ministro Luiz Fux, relator da DPF. Ele citou que a decisão do Conselho Nacional de Educação foi tomada depois que o Congresso Nacional ouviu especialistas em audiências públicas. Portanto, o CNE cumpriu o que lhe é de obrigação, baseado no aval parlamentar, o que não viola princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem mesmo o acesso à educação. Além disso, revelou ter feito uma ampla pesquisa com autores brasileiros e estrangeiros, responsáveis por publicações sobre o tema. Por isso, votou a favor da constitucionalidade da previsão de data estipulada pelo CNE. E mais, afirmou que casos excepcionais devem ser levados em consideração de acordo com as particularidades. As regras objetivas que encerram datas e números, elas asseguram uma notável segurança jurídica, porque a expressão anos completos é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. O acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar, eventualmente, o afastamento de regras em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno,
o que se mostra consentâneo com a valorização dos profissionais da educação escolar e o apreço à pluralidade em níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. Agora, eu repito, segundo a capacidade de cada um, pode até justificar o afastamento, mas em caráter excepcional, mas não em caráter geral, a ponto de nós considerarmos aqui uma inconstitucionalidade ou uma violação a preceito fundamental. Com o voto do relator da ADPF, a sessão prosseguiu e foi a hora de ouvir o voto do relator da ADC, ministro Edson Fachin. Ele foi claro, logo no início da fala, disse que votaria contra as resoluções do Conselho Nacional de Educação por julgar as duas inconstitucionais. A distinção entre o ensino infantil, a educação infantil e a educação fundamental, o ensino fundamental, emerge, no meu modo de ver, de um texto nítido que não tem essa elasticidade hermenêutica no inciso 4º do artigo 208 da Constituição, segundo o qual o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, diz o caput do artigo 208, inciso 4º, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Até 5 anos compreende 5 anos completos na educação infantil. Portanto, a partir daí, inicia o ensino fundamental. Daí porque o corte em 31 de março para limitar o acesso ao ensino fundamental às crianças com 6 anos completos, este corte e esta redução é flagrantemente uma afronta a esse texto constitucional. O ministro disse ainda que reconhece a experiência e a capacidade do Conselho Nacional de Educação em decidir sobre o tema, mas que qualquer decisão deve refletir o que diz a Constituição. Compreendo que as normas regulamentadoras não podem, a pretexto de organização e estruturação administrativa desse novo marco regulatório da educação, restringir o que a Constituição garante, ou seja, o direito público subjetivo de crianças à educação e, assim, deixando de observar as diretrizes constitucionais que entendo expressas em relação ao tema. Por isso, senhor presidente, julgo procedente, parcialmente, o pedido da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental 292, para declarar a inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas, excluindo-se as expressões, e refiro-me às expressões entre aspas, completos até 31 de março, portanto, esta é o segmento da oração, com vários vocábulos, completos até 31 de março, constantes dos artigos 2º e 3º das resoluções referidas do Conselho Nacional de Educação. Com os votos dos dois relatores, houve divergência em relação à idade de ingresso na educação infantil e no ensino fundamental. Para o ministro Luiz Fux, a data de 31 de março é técnica e constitucionalmente aceitável. Já para o ministro Edson Fachin, este limite fere a isonomia e o direito ao acesso à escola. Caberia aos outros 9 ministros desempatar. É o que vamos ver nos próximos 2 blocos. O Grande Julgamentos vai para o intervalo e volta daqui a pouco. O Grande Julgamentos está de volta. O programa de hoje destaca a sessão em que os ministros votaram 2 ações sobre a constitucionalidade de uma norma do Conselho Nacional de Educação e dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essas normas estipulam a idade mínima para a entrada das crianças nos ensinos infantil e fundamental, 4 e 6 anos, respectivamente, com essa idade já completa até o dia 31 de março do ano da matrícula. Já mostramos como foram os votos dos ministros relatores, Edson Fachin e Luiz Fux. Chegou a hora de mostrarmos o voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro citou exemplos de outros países, como Itália, França, Inglaterra, Escócia e Portugal. Cada um deles exigindo uma idade mínima diferente, mas nenhum estipulando a data exata, como no Brasil. Essa excessiva discricionariedade fere o que a Constituição
determina. Se não houvesse previsão constitucional, se até o legislador tivesse fixado, mas não foi nem a Constituição, nem o legislador, quem fixou foi, de forma pragmática, o Conselho Nacional de Educação, que permite, o Conselho Federal permite que os conselhos estaduais fixem de forma diferente, desde que seja 6 anos. Não se pode ampliar para 5 anos, para 4 anos. Então, aqui, ministro Fux, com o devido respeito, não é a questão, 6 anos é melhor que 5, pior que 7, melhor que 4. 6 anos é um critério razoável, só que 6 anos. A partir disso, março, abril, junho, setembro, aí é uma discricionariedade, a meu ver, não razoável, que fere a isonomia. Por isso, o ministro votou pela inconstitucionalidade de se estipular uma data específica para que a criança ingresse na escola. Em seguida, a palavra foi passada para o ministro Roberto Barroso. Ele releu o artigo 208 da Constituição. Vamos detalhar. O artigo diz que cabe ao Estado garantir a educação. Os incisos e os parágrafos do artigo exemplificam de que forma isso deve ser garantido. O ministro deu como exemplo o inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. E citou também o inciso número 4, que prevê educação infantil em creche e pré-escola, às crianças com até 5 anos de idade. Portanto, o ministro Roberto Barroso afirmou que a Constituição não estipula quando começa o ensino fundamental. Ele também levou para discussão a Lei de Diretrizes e Bases, em especial o artigo 32. É o artigo que trata justamente do ensino fundamental. A legislação deixa claro que é obrigatório, tem duração de 9 anos e início aos 6 anos de idade. Note que não há, nesta lei, uma data de até quando esses 6 anos devem estar completos. Por fim, o ministro disse que essa data específica é citada apenas pela resolução do Conselho Nacional de Educação. Por entender que é melhor esfera para decidir sobre o assunto, votou pela constitucionalidade da norma. Eu, que estudei Direito e não Pedagogia, eu que estudei Direito e não Psicologia, eu que não lido diuturnamente com educação, não me sinto mais qualificado para definir regras sobre educação do que as pessoas que dedicaram as suas vidas a esses temas. E, portanto, o Conselho Nacional de Educação, que é um conselho plural, ele não é apenas estatal, ele é plural, com representantes de diferentes entidades, inclusive da sociedade civil. O Conselho Nacional de Educação, endossado por parecer do Conselho Federal de Psicologia, diz claramente que esta é a melhor idade, é o melhor momento para o início do ensino fundamental. O voto seguinte foi da ministra Rosa Weber. No primeiro momento, ela acompanhou o relator da ADC 17, ministro Edson Fachin. Eu, desde já, registro meu voto acompanhando o ministro Fachin no que tange à ação declaratória de constitucionalidade. Aliás, não vislumbrei divergência com relação ao juízo de procedência que todos emprestaram, né? Todos concluíram pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, não se vislumbrou na Lei de Diretrizes e Bases qualquer eiva de nulidade decorrente de afronta ao texto constitucional. Em seguida, passou para o voto na DPF 292. A ministra disse que não é possível determinar uma data, como feito pelas resoluções do CNE, para a entrada da criança no ensino infantil ou no ensino fundamental. Isso porque, segundo ela, fere o texto constitucional e restringe o acesso à escola. Este corte etário, que o ministro Alexandre ainda disse que é um corte pragmático, em 31 de março, ele, na verdade, não se harmoniza com o texto constitucional, artigo 208, inciso 4 da Constituição Federal. Por quê? Eles estão, este corte
pragmático, ele está a restringir de forma indevida, a meu juízo, com todo o respeito, e desproporcional, o acesso à educação infantil e fundamental, em prejuízo às crianças que completam a idade de 4 e 6 anos no respectivo ano letivo. Então, por essa razão, senhora presidente, renovando o meu pedido de vênia, eu estou acompanhando os votos do ministro Luiz Edson Fachin no processo da sua relatoria, julgando procedente, inteiramente procedente a ação declaratória de constitucionalidade e também na divergência que abriu quanto à DPF 292, que eu, da mesma forma, julgo parcialmente procedente apenas para excluir justamente as expressões que definem o corte etário no dia 31 de março. O voto do ministro Dias Toffoli foi muito breve, tanto que você vai ouvi-lo na íntegra. Cumprimento a todos, debate extremamente relevante e aprofundado, razão pela qual me cinjo a subscrever, pedindo vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Luiz Fux, as posições adotadas em ambos os processos pelos ministros Luiz Edson Fachin, relator da ADC, e que abriu a divergência na DPF, ministro Alexandre de Moraes e ministra Rosa Weber. Vossa Excelência, então, nos acompanha. Idêntico, meu voto é idêntico à de Suas Excelências, pedindo vênia aos ministros, aos queridos Luiz Barroso e Luiz Fux. O ministro Ricardo Lewandowski também fez um voto muito breve. Disse que a decisão de estipular uma idade mínima com data marcada para a entrada na vida escolar é de competência do Conselho Nacional de Educação e da Câmara do Ensino Básico e que não cabe ao Judiciário discutir o que chamou de âmago de política pública. E foi além. Há um outro aspecto que me parece importante, que é o seguinte: quando o artigo 208, inciso 1º, estabelece que é dever do Estado fornecer ou prover a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, me parece que dentro desse espectro de 4 a 17 anos, é lícito a administração pública fixar determinados critérios. Quando é que a criança vai entrar na creche, na pré-escola ou no ensino fundamental. É uma decisão de caráter pragmático, de caráter técnico? Sem dúvida nenhuma, mas essa decisão compete ao Poder Executivo. O grande julgamento vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Aguarde aí. Até já. O grande julgamento está de volta. É em pauta a sessão que julgou a constitucionalidade de uma norma do Conselho Nacional de Educação e dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Estipulam a idade mínima da entrada da criança nos ensinos infantil e fundamental. Até agora votaram os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Luiz Fux, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Vamos agora para os últimos votos, a começar pelo ministro Gilmar Mendes. Ele concordou com a linha de pensamento apresentada anteriormente, que o resultado do julgamento iria alterar uma política pública e que, se a data limite em 31 de março fosse considerada inconstitucional, um número maior de crianças que o previsto, no início do ano letivo, iria procurar as escolas à procura de vagas. O assunto levantou um debate. De fato, quando se faz essa linha de corte, tem determinadas premissas. Mas, se nós vamos decidir assim, convolemos o julgamento em diligência, ministro Fux. Mas me permite, ministro Gilmar... Porque nós estamos assegurando um direito cuja execução nós não sabemos se é possível, se é execuível. Mas me permita, ministro Gilmar, seguindo a linha de raciocínio de Vossa Excelência, nós também estaríamos concluindo pela constitucionalidade do corte temporal em 31 de março para as crianças que completaram 6 anos, no pressuposto de que elas têm assegurado o direito ao ensino básico garantido pela Constituição para aquelas até 5 anos. Sim. E nós também não temos esse dado.
Há ensino infantil, escolas de ensino infantil? Felizmente, básico, sim. Foi universalizado. Felizmente. Felizmente. Ministro, Número suficiente? não há números suficientes, claro que não. Alexandre, eu diria que isso é o diversos, romantismo da interpretação. não tenho. Mas só... Ministro Gilmar, permite? Por favor. Permite, o Supremo Tribunal Federal, e eu insisto sempre na necessidade de olharmos a realidade. O Supremo Tribunal Federal tem, a meu ver, que implementar esse direito e aí, obviamente, modular no sentido de ver cumprido. Isso é possível, isso é possível. Certamente vamos ter uma fila que vai se colocar, porque a partir de amanhã, decidida que é inconstitucional a norma, essas pessoas passam a poder vindicar esse direito subjetivo. Vamos ter uma fila e resolva esse problema. Depois de apresentada e discutida a preocupação do ministro, ele foi ao voto. Julgou constitucional a data limite imposta pelo Conselho Nacional de Educação. A palavra passou então ao ministro Marco Aurélio. Ele citou pareceres e notas técnicas de órgãos ligados à educação que apoiam a fixação de corte etário, inclusive do Ministério da Educação. A fixação do corte etário para ingresso na pré-escola e no ensino fundamental teve por objetivo garantir, e aí transcrevo, a necessária harmonia entre os sistemas de ensino e a continuidade entre as 3 etapas da educação básica e suas especificidades, bem assim assegurar a uniformização entre os sistemas de ensino, sobretudo nos casos de transferência dos alunos de um sistema para outro. Portanto, o ministro expôs outra característica do corte etário, a intenção de evitar descontinuidade do ensino em casos em que alunos se mudam para outro estado. A uniformização, segundo defendeu, protege o bom andamento da educação. Por isso, votou pela constitucionalidade da regra. Naquele momento, 5 ministros haviam votado dessa forma e 4 defenderam a ideia de que a data limite deveria ser 31 de dezembro, último dia do ano. O voto seguinte do ministro Celso de Mello daria vitória à constitucionalidade ou empataria o pleito? Vamos ver o que houve. Tenho por adequada a solução preconizada pelo eminente ministro Edson Fachin, no sentido de ser constitucional a Lei 9.394 de 96, no ponto em que define a idade de 6 anos para o início do ensino fundamental, não se admitindo, porém, a possibilidade de corte etário que impeça a matrícula da criança no ano em que completa a idade exigida. Por isso, senhora presidente, nesse sentido, é o meu voto. Então, Em relação a ambos os casos, eu acompanho o eminente ministro Fachin na DPF, de que é relator o eminente ministro Luiz Fux, e acompanho o eminente Fachin na DC 17, de que Sua Excelência é o relator. A ministra Carmen Lúcia coube desempate e a declaração do resultado final. O corte não decorreu de um arbítrio. E o que me convence, portanto, no caso específico, pedir vênia ao ministro Luiz Edson Fachin e aos que o seguiram, no sentido de impedir ou não considerar válida o corte feito numa determinada data, 31 de março, está em que, sendo o sistema nacional, o Conselho levou em consideração as condições de todos os alunos nacionalmente, para que, então, o sistema pudesse funcionar a contento. E se demonstrou exatamente que haveria uma desordem no sistema nacional se não houvesse esta situação. O ministro Luiz Fux, em seu voto, demonstra isso, quer dizer, haveria não a organização nacional do ensino, mas uma desorganização, até porque, no caso brasileiro, nós temos o início do ano letivo a partir de fevereiro, mas não começa no mesmo dia em todo lugar. Encerrada a sessão, 6 ministros consideraram constitucional a norma de corte etário, portanto, a maioria. O Rodrigo ficou de olho na votação. É que o filho dele, Luigi, fez 6 anos no fim de junho, portanto, depois da data estipulada pela resolução do CNE. Em casos como esse, o próprio Conselho diz que não muda nada. Isso porque o aluno já está no sistema educacional. Se fosse aplicada a norma a ferro e fogo, a criança seria prejudicada,
teria de ir para a turma mais nova. É essencial a gente ter uma lei que deva ser seguida, né? E saber que de maneira, não sei se é a palavra certa, mas democrática, isso está sendo verificado, as suas especificidades, vamos dizer assim, isso aí tranquiliza a gente, saber que não é simplesmente aí uma canetada que vai chegar e vai determinar, não, da agora em diante é assim. Não, muito pelo contrário, isso me tranquiliza bastante, saber que tem essa margem ainda, né? E que isso pode ser explorado da maneira correta, né? Pelos pais de filhos que, assim como nós, com o Luíde, tenham essa necessidade. Isso aí me tranquiliza bastante. A medida considerada constitucional pelo Supremo passa a ser aplicada para crianças que vão entrar no sistema educacional, em escolas públicas ou particulares. Todas as escolas têm condições, sim, de dizer dentro dos seus processos as crianças que têm condições de continuar e as que eventualmente precisarão ser retidas. O Conselho Nacional de Educação vai entender, de acordo com o que já nos foi adiantado, que as crianças que estão no processo educacional, de escolarização, devem seguir normalmente, nunca retroceder, porque seria um absurdo retroceder. O que você tem que atentar para a idade de corte seriam para aquelas crianças que não têm escolarização, que estão entrando no processo, então o Conselho vai sinalizar que a idade é 6 anos a 31 de março. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.